gravando a aula, certo? Esperar o pessoal chegar, que tá faltando 4 pessoas ainda. Só Luan e Ítalo que não tá participando hoje. Oi, Júlia. Oi. Ih, Ali, só Luan e Ítalo que não tá participando hoje. Luan e Ítalo não vem hoje, não, é? Não. Ítalo tá doente e parece que Luan lá na rua dele tá trocando a fiação, tudo lá. Tão boa que a aula vai ser hoje, ela tá fazendo tudo. Ela sentou e gostou. Ficou e... Todo mundo leu o artigo que eu passei? Eu não, vou fazer ainda. Tu não leu ainda? Tu leu, Não. Júlia? Sim, leu hoje. Tu leu, Guilherme? Sim. Comente. Só quem vai Bom, é assim. comentar sou eu e Guilherme. Deixa eu abrir aqui a turma de vocês. Leu. Cadê Diogo? Eu vou abrir lá aqui também no meu celular. Abre todo mundo e chamem logo. Tu não acha melhor compartilhar a tela, não? Com ele? Com... Do artigo? Sim. É mesmo, né? Deixa eu abrir ela aqui. Melhor. Meu pai, eu esqueci total. Eu abri, fiz as outras e esqueci desse. Nessa aula eu faço. E ela me chamou e falou que gostou, cara. Vamos lá, gente. Olha só. Então, o artigo que eu passei para vocês foi esse. Vejam só o título. Distúrbios de atitudes alimentares e distorção da imagem corporal no contexto competitivo da ginástica rítmica. Certo? Tu leu esse artigo, Guilherme? Li. E aí, Guilherme, me fala mais ou menos, a partir da tua leitura, o que foi que tu achou? Assim, não vou falar do conteúdo. Isso é um artigo científico, gente. Isso aqui é o que vocês, a partir de agora, vocês vão começar a fazer sempre, certo? Principalmente se você quiser seguir carreira acadêmica, se você quiser fazer o seu mestrado, o seu doutorado, depois que você sair da faculdade, vocês vão fazer sempre. Quando vocês fizerem pós-graduação, na própria faculdade, os professores vão pedir para vocês fazerem artigos também. Isso é importantíssimo. Você, como um profissional, você publicar um artigo científico. Veja, isso é muito bom, certo? Aí, vejam, gente. Guilherme, tu que leu o artigo, o que foi que tu achou da estrutura do artigo? O que foi que tu achou de diferente, de novo? Gostei, doido, é massa demais, pois essas estruturas ficam bem tudo... Tipo, coloca um resumo aqui agora, aí coloca o objetivo, depois fica bem, velho. Vejam Um que negócio o bem interessante, artigo, na moral. ó, o artigo, ele vai possuir a introdução, né? Que a introdução é justamente a apresentação do seu trabalho, certo? Por exemplo, nesse caso aqui, ó, distúrbios de atitudes alimentares e distorção da imagem corporal. É isso que ele está analisando dentro da ginástica rítmica, de alunas de ginástica rítmica. Então, ele quer saber, primeiramente, qual é o objetivo dele. Por isso que é importante você ter um resumo logo, porque o resumo é aquilo que vai fazer a pessoa que está lendo ter interesse em continuar lendo o artigo. Então, o resumo ele é importantíssimo, certo? Então, o resumo que vocês tinham que fazer era um resumo que... Não, tem ainda, né? Oi? Tem que fazer ainda, né? Até amanhã. Tem que fazer. Agora, gente, o resumo, quando você vai fazer, Kaique, é o seguinte, você não pode tirar palavras do texto, tipo frases do texto. Entendeu? Uhum. Você tem que ir lendo e você tem que ir resumindo de acordo com o seu mesmo, de acordo com aquilo que você está entendendo e você passar para o resumo, certo?
Porque o resumo, essa parte assim que a gente está vendo, o resumo, é justamente a parte onde vai chamar as pessoas. Agora, o que é que você pode colocar no resumo? Você pode colocar dados, certo? Você, por exemplo, tantas pessoas fazem uso de um medicamento tal. E aí, com essa pesquisa, eu vi que 27% dessas pessoas apresentaram uma reação alérgica. Pronto, é um dado. Aí você pode colocar os dados, entendeu? Colocar os dados da sua pesquisa, colocar algumas discussões no resumo, você pode. O que você não pode é tirar totalmente as palavras do trabalho inicial para o resumo. Não pode fazer isso. Tá? Isso aí a BNT não permite. Aí vejam, todo trabalho ele sempre vai ter um objetivo, gente. Sempre tem-se um objetivo. Nessa pesquisa, olha o objetivo. Ó, investigar a presença, se existe, né? E a relação entre comportamentos sugestivos de transtornos de conduta alimentar e distorção da imagem corporal. Vejam que são duas coisas diferentes. Transtorno de conduta alimentar é diferente da distorção da imagem corporal, mas uma coisa está associada à outra, tá certo? Então, o objetivo desse estudo foi investigar se essas duas coisas, certo, existem dentro das alunas que praticam ginástica rítmica, por exemplo. Entendeu? Por ser um esporte competitivo, tá certo? Então, eles precisavam identificar se aquelas alunas da ginástica rítmica que estavam competindo, se era normal aquilo acontecer nelas. Então, para que eles analisassem isso, o que era que eles deveriam fazer? Eles têm que fazer. Ele pegou um novo grupo de estudantes que não eram ginastas, tá certo? Para poder analisar. Aí vejam, voltando ao objetivo aqui, ó. Ele quer investigar a presença e a relação. Ou seja, ele quer investigar se existe esses transtornos alimentares, se as ginastas elas têm transtornos alimentares, se elas têm uma distorção da sua própria imagem corporal. E ele também quer investigar se uma coisa tem a ver com a outra. Tá certo? Dentro do caráter competitivo da ginástica. Dá para entender, gente? Então, esse foi o objetivo da pesquisa. E para fazer... Aí, como é que ele vai fazer essa pesquisa? Vejam bem. Ele pega o objetivo, ele tem um objetivo central. Mas o que é que adianta eu ter o objetivo e não saber fazer, não mostrar no meu estudo como foi que eu fiz? Então, vejam como foi que ele fez. Ó. Participaram do estudo 48 atletas de ginástica rítmica das categorias infantil, juvenil e adulta e 48 estudantes do ensino fundamental e médio, que eram um grupo de controle. Por quê? Porque ele precisava fazer uma comparação. Ele comparou o estilo de vida das meninas que eram ginastas com o estilo de vida das meninas que eram, vamos dizer, alunas comuns, que não praticavam esse esporte. Então, ele queria comparar se se aquele grupo de alunas elas também tinham a mesma coisa que as ginastas tinham. Ou se essa questão dos distúrbios alimentares só estão associados pelo fato da ginástica ser extremamente competitiva e pelo fato dessa modalidade esportiva, ela puxa muito do atleta. Entenderam o que eu quis dizer? Uhum. A ginástica, ela puxa muito do atleta. Entenderam? Até o peso tem que ser muito controlado. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Não, né? Aí vejam como ele pegou e juntou esses dados, gente. Vejam como é importante. Real, esses dados é tudo ele que faz? Tudo ele que faz, Guilherme. Tudo. Vejam aí, por exemplo, nos métodos. Como é que se escreve os métodos? Ele descreve tudo direitinho. Ó, 48 atletas de ginástica rítmica. Ele botou a categoria. É porque aqui está resumido, mas quando a gente for para o método mesmo, você vai ver como é. Certo? E aí, depois que ele faz a pesquisa,
ele junta os dados e comenta os dados, certo? E a partir disso, ele vai concluir. O que foi que ele concluiu? A conclusão, as evidências apontam que, a partir da observação e do estudo dele, as evidências apontam que a percepção comportamental e cognitiva das adolescentes em relação às exigências estéticas do ambiente no qual estão inseridas parece ser um fator primordial a ser considerado quando da presença de comportamento sugestivo de transtorno da conduta alimentar e da distorção da imagem corporal. Então, foi o que ele quis dizer com isso? Que o local onde essas meninas, tanto as alunas quanto as ginastas, estão inseridos, esse local, deixa eu ver aqui, porque só um minuto, certo? Ele pode sim influenciar. Ele não afirmou, disse que era o local, mas ele deu uma suposição, certo? Ele disse que tem uma parcela de culpa, vamos dizer assim, para que tais transtornos aconteçam. Então, o local onde elas estão tem certa influência significativa, né? O convívio social delas tem certa influência significativa no comportamento, certo? E assim é a base de um estudo científico. E a partir disso, gente, o que é que a comunidade científica faz? Eles pegam esse estudo, eles estudam o caso, e se for importante para a sociedade, o artigo é publicado em seu nome. Você é o cientista que está publicando esse artigo, certo? E ele tem algo a acrescentar na sociedade. Entendeu? E isso é ótimo, isso é maravilhoso, porque você vê que aquilo que você passou anos estudando tem realmente fundamento. E assim nascem, por exemplo, os teóricos, grandes teorias são elaboradas, entendeu? E aí, se você der continuidade aos seus estudos, você pode provar as suas teorias. Entendeu? Então, é isso que a comunidade científica trabalha, é tão importante. Certo, gente? Porque, por exemplo, puxando para o lado da vacina agora do coronavírus, por que vocês acham que demora tanto para fazer uma vacina? Olha isso, gente. Se só um estudo para a gente tentar identificar se as meninas aqui elas estão vendo alguns estudos alimentares, dá todo esse trabalho só para colocar no papel. Imagine para fazer. Imagine uma vacina. Deu para entender? Então, gente, é muito estudo, é muito teste que precisa. Alguém quer perguntar alguma coisa ou quer falar? Não. Alguma dúvida? Não. Deu para clarear aí, Kaique, mais ou menos como é que se faz os estudos, as Eu pesquisas? entendi, sim. Deu, não foi? Vamos ver agora, gente. Lembrando que isso aqui é uma pesquisa de campo, tá? A pesquisa de campo foi a pesquisa que vocês escolheram. E esse artigo ele tá ótimo porque ele tá bem fácil. Uma coisa que eu quero mostrar a vocês é que a linguagem do artigo ela é totalmente direta, certo? Ela é uma linguagem direta e objetiva. Não precisa colocar inúmeras palavras que a gente não sabe nem o significado. Uma ou outra palavra mais bonita, isso dá uma certa relevância ao texto, tá? Esse artigo aqui, vocês perceberam que ele tem, deixa eu marcar aqui. Vocês perceberam que ele tem assim, ó, 1, 2, Ô, Riali, 3... o que é isso aqui? Eu vou desenhar aí. Tá. Vê o que é isso aí. Sim, isso aí. Eu ia perguntar o que é isso aí agora. Sabe o que é isso? São as citações, Guilherme. Esse artigo está feito dessa forma, mas tem artigos que vão aparecer com a citação de verdade. Eu prefiro com a citação mesmo. Depois que vocês fizerem esse, eu vou procurar outro artigo, certo? Como esse foi relacionado à educação física, eu vou procurar algum agora relacionado à nutrição. Tá? Tá certo. Eu vou pegar um outro artigo que tenha as citações de verdade bem bonitinha para que vocês entendam como é feita as citações, certo? O que seria uma citação? Uma citação, gente, é quando uma pessoa ela estuda sobre determinado tema. Por exemplo, Guilherme ele estuda sobre a influência dos antibióticos em bactérias Escherichia coli. Entendeu? E aí, Guilherme, ele estuda, é pesquisador dessa área. E ele tem vários artigos publicados
que foram aceitos pela comunidade científica. Tá certo? Eu vou fazer um trabalho que é sobre bactérias também e antibióticos. Então, o que é que eu posso fazer? Eu estou fazendo o meu trabalho. Então, Guilherme, sendo um pesquisador da área, que tem vários artigos publicados, fundamentados, Guilherme sabe o que ele está falando. A comunidade científica aceita os estudos dele para a sociedade. Então, eu posso pesquisar pelos estudos dele. Entendeu? Então, aquilo que Guilherme publicou pode servir como base para mim. Então, por exemplo, quando eu coloco alguma coisa, eu posso simplesmente, como é que eu posso dizer? Autenticar não é a palavra. Comprovar. Pronto. Eu posso comprovar uma fala minha com uma citação. Por exemplo, eu vou dizer que as bactérias, elas sofrem muita influência dos antibióticos, porque esses antibióticos são feitos por fungos, certo? Eu estou falando isso no meu trabalho, mas e quem é que prova isso? Então, o trabalho científico ele precisa de provas. Então, quem vai provar é a citação. Entendeu? Aí, como o Guilherme é um cara renomado da parte de bactérias e antibióticos, e ele já publicou vários estudos, eu vou pegar uma fala dele, que ele publicou em algum trabalho dele, e vou colocar, certo? Depois da minha frase. Porque aquilo vai dar a evidência de que eu estou certo. É a comprovação do que o que eu estou falando tem outra pessoa que é estudioso, que publicou vários artigos, que fez vários estudos, que ela concorda comigo. Deu para entender? Então, Sim. é a garantia de o que eu estou falando é realmente verdade. Por isso que é importante a citação. Por isso que todo trabalho científico ele tem que ter citação. Ele tem que ter uma referência. Você não estuda do nada. Entendeu? Alguns professores de vocês já pediram várias referências em trabalhos. A referência é de onde você pesquisou, de onde você estudou. Porque é muito fácil. Seria muito fácil a gente dizer que uma cenoura é roxa porque a gente coloca tinta nela e pronto. E a partir de agora todas as cenouras vão ser roxas. Mas quem é que prova isso? É preciso comprovações. A gente não pode falar o que a gente acha. Deu para entender? Por isso que é tão trabalhoso às vezes fazer um artigo. Entendeu, gente? Aí as citações elas são importantes. Aí todos os trabalhos que você tirou essas citações vão tudo para referência. Você vai guardando tudo. Guarda tudo. Porque tudo vai servir para você colocar no final como referência bibliográfica, que são todos os artigos que você usou para fazer o seu estudo. Tá certo? Aí vejam. Vejam, por exemplo, essa introdução desse artigo, já que ele está falando sobre distúrbios alimentares. Ele fala assim: a magreza tem sido adotada como perfil ideal de beleza e de boa aceitação social, embora nem sempre o conceito de que magreza denote saúde. No contexto competitivo, o perfil corpóreo necessário vai muito além das ideologias implantadas pela sociedade. Certo? Então, vejam, eu tenho um parágrafo que eu começo com um problema, tá? Ele deu uma problemática aqui, falando da magreza, que nem sempre ser... A gente vê por aí que ser magro é ser saudável. Mas ele colocou um problema aqui. Nem sempre ser magro é ter boa saúde. Ele lançou uma problemática. E a partir dessa problemática, ele vai ter que dar todo o seu contexto. Aí ele bota aqui, ó. Aí ele explica, ó. No contexto competitivo, o perfil corpóreo necessário vai muito além das ideologias implantadas pela sociedade. Isso quer dizer o quê? Que no contexto competitivo, ter um corpo de alto rendimento é necessário para determinados esportes. Ele escreveu, ele deixou uma deixa, tipo, para você ficar curioso e terminar o artigo. E de onde ele vai desenvolver, fazer o seu desenvolvimento. É justamente a introdução, Kaique. Ele está apresentando aquilo que ele quer mostrar, certo? Aí veja, ó, os atletas de alto rendimento são submetidos a processos de treinamento e competição que geram necessidade de manipular a alimentação e o peso corporal na tentativa de
aperfeiçoar a performance. Ele vai explicando tudo o que acontece, o porquê que a característica competitiva é assim. Aí veja, essa conjuntura está presente em todas as modalidades esportivas, mas em especial se evidencia em modalidades que existem baixo peso corporal. Então ele vai delimitando aquilo, certo? E a partir disso ele vai construindo o texto dele. Veja que esse primeiro parágrafo, ele falou justamente no geral, né? Ele falou da magreza, ele falou que nem sempre magreza é saúde, ele falou, por exemplo, da manipulação de alimentos com relação ao peso corporal, falou do esporte de alto rendimento, dos atletas que precisam de ter um baixo peso para aumentar sua capacidade no esporte. Então ele falou de tudo. Aí depois, o próximo parágrafo, ele já fala mais ou menos diferente, deixa eu apagar aqui. Ele começa o parágrafo e ele termina o parágrafo. Vocês têm que ver isso também. Todo parágrafo ele tem início, meio e fim, certo? Todo parágrafo ele tem que ter a sua introdução, o seu desenvolvimento e a sua conclusão, tá? Quando passa para o próximo parágrafo, ele já muda um pouquinho, Dentro desse contexto, surgem estudos que investigam o comportamento alimentar, entendeu? Ele já começa a falar que tem estudos que comprovaram, ou seja, ele já começa a fundamentar o seu trabalho, certo? Lembrando que, por mais que ele esteja falando que existem estudos aqui para estudar anorexia, bulimia e tal, inclusive com foco em atletas, ele está conectando o segundo parágrafo no primeiro. Não tem como, por exemplo, eu começo o primeiro parágrafo falando sobre alimentação saudável em gestantes. Tem como eu pegar o segundo parágrafo e falar que a alimentação saudável ela vai ser muito boa em idosos? Não, eu estou falando de gestante lá em cima. Por que eu falei de idosos aqui embaixo? Então, um parágrafo ele tem que ter conectividade para poder lançar o texto. Depois que você fala tudo o que você quer na introdução, veja, ele tem várias coisas. Ele quer falar sobre distúrbios alimentares, ele quer falar sobre distorção da imagem corporal, a relação que os distúrbios alimentares têm com a distorção da imagem corporal. Veja, qual é a relação que os distúrbios alimentares têm por eu não gostar do meu corpo? Então é isso que ele quer investigar, é essa relação. E ele quer saber, ele quer falar também a relação dessas duas coisas com as pessoas que fazem ginástica. Pessoas de esporte de alto rendimento, né? Ginástica rítmica, que é aqueles esportes de alto rendimento, olímpicos, esportes olímpicos, certo? Então, nesse caso, tudo isso é o que ele quer falar. Então, ele jogou tudo isso na introdução. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre isso e pronto. Quando ele passa para o final, no final da introdução, ele já joga o objetivo dele. Certo? Vejam aqui, o final, o último parágrafo. Sob essa perspectiva, este estudo se propôs a investigar a presença e a relação entre comportamentos sugestivos de transtorno de conduta alimentar e distorção da imagem corporal de atletas de ginástica rítmica, participantes do contexto esportivo competitivo. Certo? Então, ele introduz, no final da introdução, ele tem obrigatoriamente de colocar o objetivo dele. Se ele não tem objetivo, por que ele está estudando? Deu para entender? Dúvidas da introdução? Não, não. Beleza? Pronto. Aí vejam. Métodos. O que é isso? É a metodologia, é como você fez o trabalho. Então aqui você vai descrever tudo. Caracterização da amostra. Quem era a amostra? As meninas, as ginastas, certo? Então, eu não vou prolongar muito não, porque aqui é mais fácil. Então, ele coloca tudo. A idade, sexo, altura, peso, aonde é que esse estudo está sendo realizado, a cidade, entendeu? Lembrando que não pode colocar nome de ninguém, porque o nome das pessoas não é importante, certo? E também tem a questão do conselho de ética, isso é muito importante. Não Se fosse uma pessoa famosa, Riali. Hã? Se fosse uma pessoa famosa. Não pode. Não pode. Gente, estudo científico,
ele não tem, por exemplo, uma pessoa famosa. Eu não estou estudando a pessoa, eu estou estudando a característica, entendeu? Então, pode ser uma pessoa famosa, pode ser quem for, entendeu? É apenas mais um. Estudos científicos são números. Números, evidências e estatísticas. Deu para entender? Então, ele está colocando tudo. Se ele usou 48 ginastas, você vai estar 48. Porque quando você for fazer a soma, os números, a estatística, você vai fazer os gráficos, aí vai precisar. As tabelas. Então, ó, de acordo com o que ele foi falando, ele foi fazendo a tabela. Ó, tabela 1. A tabela 1 organiza o peso e a altura das atletas de ginástica rítmica da categoria tal. Tabela 2, entendeu? Então, tudo isso ele vai colocando, certo? O que ele utilizou para medir, para fazer essas medições de peso, medição de força, quais foram os protocolos que ele utilizou, certo? Procedimentos de coleta de dados, como foi que ele coletou esses dados. Vejam, inicialmente foram enviadas cartas convites aos clubes para participarem da pesquisa. A partir do consentimento dos pais das atletas, porque eram de menor, os dados foram coletados pelos pesquisadores. Os pesquisadores se deslocaram às cidades onde se localizam as equipes e que consentiram em participar do estudo. Então, até isso você tem que colocar, que a equipe, ela consentiu, ela permitiu a participação do estudo. Até isso você tem que colocar, gente. Certo? Análise das estatísticas. Depois que está tudo pronto, ele analisa as estatísticas. Só que ele usou um programa para fazer essa análise. Então, joga aqui também qual foi o programa que ele utilizou, qual foi o aplicativo que ele utilizou para fazer essa análise. E aqui está o resultado da pesquisa, que eu não vou falar para não perder a graça, certo? O resultado, tudo que ele, como é que eu posso dizer? Que ele juntou, ele jogou aí. Colocou o resultado, aí ele elabora uma discussão. O que é a discussão? A discussão é justamente a justificativa. É como se fosse a justificativa. Ele está justificando a ideia dele em cima dos dados que foi apresentado, em cima dos dados que foram coletados. Entendeu? Então, ele vai justificar, certo? Ele vai justificar se tem relevância, se não tem. No trabalho, ele pode, por exemplo, propor que outros estudos sejam realizados de acordo com o mesmo tema, para poder investigar outras causas, entendeu? Então, tudo isso. E, por fim, vem a conclusão, tá certo? Conclui tudo que absorveu do estudo, certo? Tudo. Ele vai concluir o comportamento das meninas, ele vai concluir, por exemplo, os transtornos, se elas tiveram ou não. Ele vai concluir, nesse caso, desse estudo, se as alunas que não são atletas, elas estão relativamente ligadas com o transtorno alimentar também. Então, tudo que ela absorveu, ele joga na conclusão, certo? Terminou a conclusão, veja só o final dele. Veja, ó, para pesquisas futuras, ou seja, ele deu uma sugestão. Sugere-se que sejam realizados estudos com foco em outras modalidades desportivas e que considerem fatores intervenientes como, além do uso de questionários, o de entrevistas, pois a percepção individual sobre demandas negativas que levam ao desenvolvimento desse comportamento não se evidencia apenas em uma coleta de dados através de questionários. Então, veja, ele fez uma coleta de dados apenas com questionário, mas o que foi que ele observou? Ele observou que é importante você fazer uma entrevista com a pessoa, porque a percepção da expressão da pessoa também conta na coleta dos dados. Então, ele sugeriu, certo? Então, aquilo que ele não fez, ele pode sugerir para outras pessoas fazerem para aprimorar. Lembrem, estudo científico não é para você, é para a sociedade, certo? O estudo científico é para a gente, é para a comunidade, é para todo mundo. Então, você não vai fazer um estudo científico, não tente fazer um estudo científico querendo ganhar nada em troca, certo? O estudo científico é para você contribuir com a ciência e com a sociedade para ajudar as pessoas. É isso. Dúvidas? Não. A aula acabou, não foi? Acaba que hora? 12h30, é?
É, Acabou. Só para não é finalizar. 40. E aí, gente, peguem tudo que eu falei, leiam. Primeiro você lê o artigo todo, certo? Do resumo ao artigo todo. Aí depois você volta para o resumo, para você ver como foi que ele fez a estrutura do resumo, para você montar o seu. Tá certo? Ah. E é isso. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Não. Então tá certo, meninos. Tchau. Ah. E até 11 horas vocês têm para fazer isso. Viu? E amanhã, né? E amanhã. 11 horas da noite. Da manhã. Ah, de amanhã. É. Tchau. Tchau. Tchau.